Boa tarde a todas e todos. Todos também. Desculpa lá, eu vou falar portunhol. Eu acho que dá para entender, mas vou pedir desculpa para a tradução, também para os dois idiomas. Eu vou mesclar um pouco. Bem-vindo ao painel titulado Participação Presencial. Não, isso é... Sim, bom. Não é o título do painel. É? Tá. Desculpa lá. Participação presencial e digital no processo orçamentário, sinergia e conflito. O que vamos falar? Vamos falar da relação entre a participação digital e a participação presenciais. Por muito tempo, as duas participações tiveram comunidades diferentes, até torcedores diferentes. Quem gostava mais da participação digitais, quem gostava mais da participação presenciais. Um conflito. Agora é mais difícil falar isso. É bem mais difícil encontrar processos só presenciais que não utilizam o digital. Mas também é muito difícil encontrar processos só digital, processos grandes, processos exitosos, que não vão combinando, hibridizando, uma colaboração entre o digital e o presencial. Hoje a gente, com o nosso palestrante, vai explorar isso. Agora, o que pode fazer o digital? A digitalização é uma tendência a digitalizar o processo da participação. Agora, qual é o papel do digital? O papel digital pode ser resumido em 3 diferentes papéis. O digital pode facilitar, facilitating. O que significa isso? Significa que mesmo o processo participativo, como terão feito na forma presencial, pode ser feito de forma mais rápida, mais econômica e mais inclusiva. Onde eu falo de inclusão, em termos de participação numérica, de gente envolvida no processo. Agora, a digitalização também pode fazer outra coisa, pode reforçar, enhancing. O que significa isso? Processos que podiam ser feitos de forma presencial, mas que agora, através do digital, podem ser feitos de forma mais contínua, mais ampla, mais rápida. Uma consulta, por exemplo. Você pode fazer uma consulta presencial, mas demora tempo, precisa de dinheiro, organização. E a calhar não vai chegar a mesma pessoa que pode chegar através dos digitais. Esse é o reforçar, o enhancing. No último, o digital pode também inovar, mas só uma pouca parte dos casos que a gente fala de inovação digital, processos que só podem acontecer como digital. Uma inovação completa. Acho que era a deliberação online, que pode colocar junto gente de todo o Brasil, de toda a Europa, que é uma coisa que não pode ser feita fora do digital. É muito complexo, até impossível em alguns dos casos. Agora, eu vou deixar os palestrantes apresentar vários casos e reflexionar sobre o tema de relação no digital e no presencial nos processos participativos. Mas antes, eu estava escolhendo, eu olvidei disso. Eu falei do que digital pode fazer. Mas o digital pode não fazer muitas coisas também. Nem tudo o que brilha é ouro. O digital também pode levar a uma participação muito mais individualizada. Pode tapar, pode esconder os movimentos sociais, a protesta. Então, sempre, quando falamos do digital, é sempre preciso considerar os diferentes papéis digitais, mas também a parte positiva e a parte negativa de utilizar o digital. O digital é uma ferramenta, mas não é uma ferramenta neutra. Vamos falar disso com o nosso palestrante. O primeiro será o Giovanni Allegretti, da Universidade de Coimbra, que nos vai falar um pouco sobre o processo do orçamento participativo no contexto europeu, mas também vai um pouco a falar do tema geral do diálogo no digital e no presencial. Depois, o Igor Ferraz da Fonseca, do Instituto da Pesquisa Econômica Aplicada, do IPEA, nos vai falar, ele também de forma geral, utilizando o caso do Rio Grande do Sul. Mas, bom, o discurso também será mais geral. E no último, last but not least,
Carla Becerra, da Secretaria-Geral da Presidência da República do Brasil, que não vai falar mais sobre o plano plurianual. Tá, eu deixo a palavra ao Giovanni para começar. Esse? Ok. Obrigado, Marco. Encontraram? Sim, essa aqui embaixo. Sim. Sim. Bom, é que eu cheguei hoje pela manhã de avião e não estou seguro 100% do que tinha escrito. Onde é que é? Ah, ok. Eu me lembro que nos anos 2010, mais ou menos, saíram uma série de artigos que analisavam um certo conflito, uma relação cética mútua entre orçamento participativo e tecnologias digitais. Até o caso de Porto Alegre, que começou a usar os telecentros no ano 2000, não funcionaram muito bem. E parecia naquela época, penso aos estúdios de Rafael Sampaio Cardoso, por exemplo, que quando dialogava com o digital, o orçamento participativo não utilizasse todas as suas potencialidades. É como se somar duas tecnologias participativas, uma construída com uma metodologia muito, como dizer, de processo muito clara e complexa, e a outra, que era uma tecnologia digital, não funcionasse extremamente bem. Essa coisa foi mudando no tempo, mas até 2012 temos alguns estudos interessantes, como aquele citado de Nietzsche, Pistoia e Eusber, que mostram que ainda 6, 8 anos depois de ter entrado o Digital 2.0, muitos orçamentos participativos ainda não usavam 80% das possibilidades que o digital oferecia, especialmente relacionada com customização das funções que se podiam usar. Isto deve-se muito ao facto que as tecnologias digitais foram vistas por muito tempo como quase um perigo que reduzia, digamos, os processos que queriam ser espaços coletivos de discussão a quase uma somatória, digamos, de preferências individuais, não? E também muitos olharam para a participação digital como um empreguiçamento da participação, não? Aqui pus a imagem do Coach Potatoes, porque a ministra de Portugal, que fez o Orçamento Participativo Nacional, dizia que no primeiro ano era necessário ratificar qualquer proposta feita no digital, pelo menos na participação numa assembleia, porque essas assembleias ajudavam as pessoas a ser menos preguiçosas e a dialogar com outros para melhorar a proposta. Então, há muitos casos, inclusive no início por exemplo, o caso de Cascais, que não usam o digital, mas não permitem que o digital seja um instrumento central, de alguma forma, não, do orçamento participativo, considerando que o presencial ajuda a melhorar os resultados também em termos de qualidade e, sobretudo, a favorecer alianças e solidariedade contra um excesso de competitividade entre as pessoas quando o digital for o único instrumento. E de facto, quando nós olhamos a um processo participativo repetido, como é o orçamento participativo, olhamos para uma imagem dessa que eu chamo árvore de Natal horizontal, deitado, não? Que é um processo de crescimento gradual do capital social e relacional que se dá em um processo participativo, que vai crescendo com velocidades diferentes. O capital humano do face-to-face cresce mais lentamente, porque requer mais esforços, mas provavelmente de forma mais sólida, crescendo mais dentro do processo. Mas os processos participativos também necessitam de uma legitimação de tipo quantitativo, mostrar números, mostrar que o que é decidido representa um número de pessoas elevado. E então, penso, por exemplo, o caso do orçamento participativo de Cascais, no primeiro ano tinha
mais ou menos 700 pessoas na parte mais aprofundada presencial do processo e já tinha 6.000 na votação e enquanto o primeiro número ficava mais ou menos o mesmo, o outro crescia rapidamente até 24.000, 45.000, 69.000, 85.000. Então se multiplicava por 10, por 20, por 40, enquanto o outro ficava multiplicando-se por 1,2, 1,3. Então o número das pessoas ao qual é requerido muito tempo no processo e muita intensidade crescem menos rapidamente. Claramente crescem com uma qualidade às vezes mais importante. É um dos grandes problemas dos mini públicos, aqueles processos por seleção aleatória, por exemplo, é a dificuldade de chegar depois de todo o processo ter tido alta qualidade num grupo pequeno de pessoas e gerível de pessoas ao maxi público. Os outros não sentem que esse processinho representa eles. E então, um dos momentos mais importantes, que normalmente se trata através do uso da plataforma, é esse diálogo. Eu acredito que a pandemia desbalançou o uso da tecnologia, não? Mas foi também um amplo laboratório para achar novas formas de diálogo. O termo blended, por exemplo, começou a circular especialmente durante a pandemia e hoje é adquirido como uma fórmula que põe em diálogo estrito a dimensão digital e a dimensão presencial. E, sobretudo, hoje o método Blend é usado para conectar sistemas de participação. Aqui pode ver o caso de Madrid. Não? Madrid tem uma plataforma, na sua proposta inicial, que agora foi abandonada, uma plataforma digital onde se discutiam várias coisas e estas coisas depois iam para streamlines separadas, ou seja, para processos presenciais, como orçamento participativo, ou como Assembleia Cidadã, e depois o referêndum. Então, iam por linhas diferentes a partir da plataforma. E o sistema que se reforçaram durante a pandemia, falo dos sistemas mais democráticos, porque sabemos que depois há muitos sistemas que também se desenvolveram de propriedade de grandes empresas, ou seja, o Decidime, o Consul, por exemplo, intentam exatamente enfrentar estes elementos e suportar não só a participação de processos individuais, mas aquela sistêmica, onde a plataforma acaba sendo um integrador entre diferentes canais de participação que têm formulações diferentes e até algoritmos de votos complexos, algoritmos que intentam ser, sobretudo, algoritmo de tipo social, ou seja, do qual se conhece a fórmula. O caso de Decidim, é claro, eles querem que a fórmula de votos se conheçam na sua construção, digamos, para evitar de parecer como os algoritmos das grandes plataformas de Uber, não? De Airbnb, algoritmos que contribuem à construção de uma visão de uma black box que não pode ser controlada pela pessoa. Mas também as plataformas tiveram um elemento fundamental no suporte da monitorização, aquilo que Graham Smith chama o bem comum democrático do controle popular. Ou seja, este é um exemplo da Sicília. Na Sicília se criou um movimento autônomo da política, ou seja, a Sicília tem uma lei que prevê que o 2% de cada transferência do Estado siciliano aos municípios seja usada por orçamento participativo, desde 2014 isto, mas ninguém tinha monitorizado isso. O Estado prevê a regra de obrigação, mas não controla como ela funciona. E então o movimento social ligado ao Parliamentary Watch Italia se reuniu e criou este site chamado Spendiamoli Insieme, ou seja, gastamos juntos, que monitoriza um por um todos os municípios e recolhe artigos de jornal, recolhe números para monitorizar como é que a lei é implementada em todos os municípios. Temos também outra imagem de municípios portugueses, por exemplo, que usam o georreferenciamento para localizar as obras e o estado em que as obras de um processo participativo, especialmente do OP, avançam. Eu acredito que hoje a fronteira mais interessante seja a integração das plataformas com a inteligência artificial, que pode ser um elemento central para imaginar uma nova forma de qualidade deliberativa, por exemplo, através do jogo. Aqui pus algumas imagens de jogos que se usam nas plataformas para simular processos de orçamento participativo, como o Empavil, por exemplo, mas através vencendo a ausência de tempo e de atenção. Por exemplo,
este é um caso da Jussara, do Orçamento Participativo Estadual do Maranhão, que é uma chatbot que acompanha as pessoas para fazer pergunta, para que detalhem melhor as suas propostas e o seu voto, e Reykjavik está criando uma fórmula parecida também, ou, por exemplo, reunindo propostas parecidas em famílias, como se faz com os livros, por exemplo, na venda de Amazon, porque muitas pessoas fazem uma proposta, mas não se dão o trabalho de ler as propostas dos outros, e então acaba sendo, às vezes, acabam duplicando propostas iguais. Então, esta chatbot ligada a um clustering, não? Pode ajudar as pessoas a dizer, olha, no teu mesmo lugar há outras 6 propostas, por favor, quero olhar para ela antes de propor uma coisa nova, não? Isso pode ajudar realmente a melhorar também o diálogo entre pessoas que entram na plataforma de forma mais preguiçosa ou com pouco tempo e acabam não criando um diálogo coletivo entre as pessoas. Uma outra coisa que eu acho extremamente importante da integração das inteligências artificiais tem a ver com ajudar as pessoas a tornar-se conscientes dos esforços que os outros fazem. Isso nos temas ambientais é fundamental, chama-se readiness to change, ou seja, disponibilidade para mudar. Eu estou disponível a mudar, mas se vejo que os outros também mudam, porque senão o esforço que eu faço individualmente não me dá a ideia que eu vou chegar em algum lugar e eu ter algum êxito. Então, estes são processos que se usam através do Poll.is em Taiwan, por exemplo, para que durante os processos participativos as pessoas vejam como os outros também modificam as suas ideias de uma sessão para outra. Esta visualização de como as pessoas mexem com as próprias ideias e crescem em relação a um tema, um espectro de posições sobre um tema, é extremamente importante. Outra coisa muito importante, eu acho, é a questão, este é um livro muito interessante que saiu há pouco, The Politics of Becoming, que é sobre o uso da anonimização na democracia, incluindo formas de democracia participativa, porque muitas vezes, especialmente entre os adultos, isso quase não passa com os jovens, as pessoas passam o tempo a julgar quem fez a proposta e não o valor da proposta. Até em alguns parlamentos, às vezes, se fazem as primeiras propostas anonimamente, para que ninguém diga, não, é uma coisa horrorosa porque foi proposta pelos partidos X ou Y. Não? A primeira fase da proposta é anônima. Se concentra o interesse sobre a proposta. E depois alguém pode se assumir gradualmente a paternidade. E isso tem muito a ver também com a coragem. Me lembro um processo participativo brasileiro sobre questões de políticas de segurança pública. Os polícias que vivem em um ambiente muito hierárquico tinham medo de fazer propostas, por ser espiados pelos chefes. Não? Então, o anonimato era fundamental para que as propostas pudessem ir à frente. Quando as pessoas viam que tinha muito consenso em torno da proposta, provavelmente conseguiam ter mais coragem para assumir a paternidade ou a maternidade da proposta. E, finalmente, estou a terminar, porque vejo que o meu tempo se foi. Temos que reconhecer que ainda estamos a olhar de forma superficial para a tecnologia, esquecendo que ela pode contribuir a aumentar a desconfiança se não for bem regulada e aperta. Eu conheço ainda orçamentos participativos em Portugal que contam os votos à mão, porque acham que contá-los numa plataforma dá a ideia às pessoas que alguém está manipulando os resultados, não? Porque é muito difícil, a não ser que tu tenha uma comissão específica para isso, controlar o momento aberto dos resultados. E o mesmo é o que acontece com os algoritmos, por exemplo, e a outra coisa que nos falta é dar regras boas para o uso da plataforma. Por exemplo, o caso das conferências sobre o futuro da Europa, os 200 cidadãos que foram sorteados e trabalharam por um ano no âmbito da União Europeia para imaginar um novo futuro para a União Europeia, usaram uma plataforma onde teve mais de 50.000 contribuições, mas ninguém definiu o que iria ser feito com aquelas contribuições. Ou seja, os cidadãos podiam olhar para aquelas contribuições ou não. E a frustração enorme que
digamos, que tirou entusiasmo a todos que contribuíram de fora do mini grupo de 800 pessoas, deve-se ao fato que as regras não foram definidas claramente. Ficaram felizes de ter construído a plataforma, mas não pensaram a como usá-la. Enquanto, por exemplo, a questão do voto é fundamental, as metodologias de voto bastante avançadas que se podem hoje criar são muitas, mas elas têm que ser co-construídas de forma a dar confiança e não a retirar confiança por excesso de complexidade, incluindo o voto negativo, que algumas plataformas, como o próprio Decidim, hoje não propõem diretamente aos seus afiliados. E, finalmente, a última coisa que eu queria dizer é de não esquecer nunca que a participação requer que os sites dos processos participativos sejam considerados não apenas instrumentos para votar, para propor, para simplificar, para otimizar, mas também como comunidades. Eles são a cara do processo participativo. Um estudo que foi feito pela rede das autarquias participativas, com a oficina e alguma contribuição também do meu centro, mostrou que de 60 e mais sites da rede de autarquia participativa portugueses, a maioria não se põe problema, por exemplo, em controlar que a linguagem seja inclusiva. Muitos municípios têm comissões de gênero, mas depois falam no masculino. Muitos têm população afrodescendente e põem foto pegadas de banco de dados com gente que parece toda sueca, loirinha e com olhos azuis. Então, mas esse site não põe nada de instrumentos para portadores de diferentes tipologias de deficiência, porque acham que essas pessoas já têm a solução aos seus problemas. Mas o problema não é ter ou não ter a solução ao seu problema. O problema é ter a solução lá dentro para que essa comunidade pareça uma comunidade inclusiva e não uma comunidade excludente. E nós temos que aprender a olhar para os websites e a plataforma também dessa forma, como comunidades acolhedoras ou potencialmente acolhedora. E isso provavelmente acontece menos no Norte América e nos países que têm equity audit, estão habituados a julgar a coerência entre a organização, por exemplo, que gera uma plataforma, a própria plataforma e os seus objetivos do trabalho externo. Quem não tem essa tradição muitas vezes se esquece de pensar essa coerência entre os princípios que declara e depois o funcionamento e a imagem da própria plataforma. Então, pronto, essas eram as coisas principais que eu queria lançar como ideias para discutir hoje. Muito obrigado. Vou passar diretamente a palavra ao Igor, assim vamos rápido. Sim, ok. Vamos lá, peraí. E aí? Estou só esperando colocar a apresentação. Não, mas esse não é a minha apresentação. A terceira. Não é. É a terceira. Rui Fonseca. Você consegue passar para mim? Sim. Tá. Bom, boa tarde a todos e todas. Continuando essa discussão, inicialmente eu tinha até pensado em trazer o caso, o Bira está aí, eu ia falar um pouco do caso da consulta popular e do orçamento estadual, o orçamento participativo estadual no Rio Grande do Sul. Só que, pensando pelo tempo que a gente tem, eu prefiro fazer uma análise mais ampla a partir de vários casos. Esse caso do Rio Grande do Sul, o caso do PPA participativo, o caso do orçamento participativo nacional em Portugal, alguns casos que eu ando estudando ao longo da minha trajetória, sobre essa relação entre a participação presencial e digital, né? Então, só para relembrar, eu acho que a coisa mais importante, assim, quando a gente olha a participação presencial, aquela que se dá face a face, né? Em inglês utiliza muito esse termo face a face, porque vem muito da teoria deliberativa e tudo mais, a gente vê claramente que, quando você coloca as pessoas juntas, você potencializa o intercâmbio de argumentos, né, uma construção coletiva de propostas e a promoção de acordos, consensos e compromissos, né? Então, você coloca todo mundo junto, as pessoas discutem, escutam umas às outras, e chega-se a um consenso, mas nem sempre consenso, mas a compromissos, a
As pessoas cedem por um lado, cedem por outro, mas assim, junta-se aquele grupo aqui e se decide de forma mais intensa, mais complexa, né, mais completa sobre os caminhos que vai seguir, né? O processo participativo ele se torna mais intenso. Pode passar. Só que, ao longo do tempo, né, a gente começa a ver, né, muitos daqui, a gente está falando sempre de orçamento participativo, várias mesas dessa conferência tratam de casos municipais, de municípios que fazem orçamento participativo, que fazem processo e tudo mais. Só que já há algum tempo houve uma necessidade de se pensar essa participação em grande escala, né, em espaços maiores que bairros, que município e tudo mais. E aí ficou muito claro as limitações, embora os processos participativos presenciais sejam complexos, intensivos, quando você coloca eles em uma grande escala, você tem um desafio extra, né? Como pensar processos participativos em grande escala, no nível de um Estado brasileiro, por exemplo, ou de um país do tamanho do Brasil, de 200 milhões de pessoas, sendo que você não consegue fazer aquele modelo de ágora, né? Aquele modelo de praça pública que reúne todos os cidadãos para discutir. Então, como é que você consegue pensar a participação social, pensar as instituições participativas em larga escala, utilizando aqueles pressupostos que vinham do modelo presencial. Então, por exemplo, os deliberativos, aqueles que vêm de uma tradição deliberativa, tentaram, isso é muito comum lá na Europa, os mini-públicos ou os júris de cidadãos, né, que é escolher aqueles cidadãos por sorteio, colocar, o Giovanni falou ali do contexto lá da decisão europeia, junta 200 pessoas e sorteia, como se a ideia era tentar, por esse sorteio, criar uma replicação da sociedade, da esfera pública, né? Então, eu pego 200 milhões de pessoas, sorteio aleatório, eu tenho a ideia de que todas as posições elas estão mais ou menos representadas, porque o sorteio foi aleatório. Só que, assim, é uma solução metodologicamente complexa para tentar replicar essa esfera pública de uma grande escala para uma pequena escala, ou seja, conseguir ter um processo participativo em pequena escala que reproduz a sociedade em grande escala. Só que aí você tem uma solução metodologicamente complexa, a academia adora muito, né, os professores, pessoas das universidades, porque é muito legal de estudar o que acontece ali dentro. Então, a academia, quando você vê possibilidade de estudar, ela adora, então ela começa a fazer. Eu digo isso porque eu sou meio acadêmico, meio servidor público, então eu navego essas duas coisas e sou crítico às duas coisas também. Então, mas aí é bom para estudar, mas o que acontece com esses mini-públicos, esses júris de cidadãos, é que, como o Giovanni falou ali atrás, eles não têm muitos efeitos na sociedade, ou os efeitos ficam quase sempre aquém dos esperados, porque você junta ali, faz um experimento controlado, como se fossem aquele grupo de cidadãos, como se fossem ali os ratinhos de laboratório, mas, no final das contas, as decisões continuam sendo tomadas na macroescala e não na pequena escala. Então, é um processo interessante para se estudar, ver como é que se comporta a sociedade, mas não tem tido um impacto político real nesses países europeus que têm utilizado, na maioria dos seus casos, né? Então, ele tem essa dificuldade de sair do campo do experimento para o campo de realmente da decisão política, do impacto na realidade. Pode passar. A democracia participativa, né, ou seja, aquela que é muito comumente utilizada aqui no Brasil, tentou fazer esse pulo para a grande escala de outra forma. Eles tentaram utilizar a questão da representação. Então, por exemplo, conselhos nacionais, conferências nacionais, sempre tem essa coisa dos representantes da sociedade civil. Então, eu tento sair em decisões de macroescala, reproduzir o que tem na sociedade a partir do momento que eu convido as organizações representativas daquele segmento, do segmento das mulheres, dos segmentos de igualdade racial, as organizações não governamentais específicas e tudo mais. E aí os acadêmicos da democracia participativa no Brasil começaram como aquele segmento que representa as mulheres, você não tem uma autorização formal, né? Porque quando você tem uma eleição, você autoriza aquela pessoa a falar pelo seu nome, a te representar. Tem problemas aí também, mas pelo menos você tem um elemento que é o voto.
quando você convida como representante de um segmento ambientalista, aquela ONG, e diz que ela fala em nome da sociedade, você tem que criar uma nova forma, porque você não tem a sociedade inteira não está elegendo aquela organização específica para falar no nome dela. Então, o pessoal da democracia participativa, muito a literatura brasileira sobre o tema, criou a ideia da representação por afinidade, ou seja, de outras formas de autorização, que não a autorização eleitoral, para garantir que essa representação ou seja, que aquelas organizações representativas sejam, de fato, representantes, né? Então, foi um movimento teórico interessante, que tem também seus pontos positivos e negativos, mas o fato é que quase sempre isso leva a uma elitização da participação. Os dados, por exemplo, dos Conselhos Nacionais Brasileiros mostram claramente que, quando você vai para quem são aqueles participantes, aqueles representantes, eles acabam sendo uma elite econômica, uma elite técnica, que bem intencionados, enfim, não é um problema, mas eles não representam eles não são o reflexo da sociedade como um todo. Eles falam em nome, então vira uma arena técnica, que é outra forma de reproduzir em larga escala, pequena escala. Ou seja, o que eu estou falando é que existem várias formas de sair do pequeno para o macro, mas todas essas formas têm problemas. Pode passar. E aí tem a terceira forma, né, que é tentar. Uma foi por meio lá dos júris de cidadãos, outra por meio das representações, e aí agora tem a forma online, né, ou seja, isso vem crescendo já ao longo do tempo, ou seja, já que a gente não consegue inventar um jeito completamente eficiente, sem críticas, de sair da pequena para a macro escala, talvez as plataformas e o acesso à internet possa servir, porque cada um vai lá, vota, então a gente tem a sociedade inteira participando. E, de fato, assim, as plataformas, elas permitem essa copresença, né? Ou seja, aquela coisa das ágoras, né? Que tem em pequena escala, mas que não consegue se reproduzir em larga escala, as plataformas digitais permitem. Está todo mundo nas suas casas, alcançam números extremamente relevantes, né? Acho que a Carla adiante vai falar dos números do PPA participativo, são números impressionantes, de milhões de pessoas que participam e tudo mais. Então, você vê que realmente essa copresença ela é mais fácil. E uma coisa muito interessante, à medida em que as plataformas e as formas de participação online foram sendo utilizados, isso aconteceu muito claramente nas conferências nacionais que aconteceram no Brasil durante a pandemia, que elas eram presenciais, mas elas tiveram que ser migradas para o modelo online por causa da pandemia, foi que os gestores públicos e as pessoas viram que as plataformas elas ajudam muito na transparência e na eficiência da gestão de informação. Então, por exemplo, tudo aquilo que os cidadãos colocam na plataforma e que o gestor coloca, ao invés de ter aquele tanto de ata, aquele tanto de junção de informação, as plataformas fazem isso para você. Então, uma forma eficiente, transparente de monitorar, de acompanhar o processo participativo, de gerir o processo participativo, e uma forma que reduz custos também, é muito mais barato você criar uma plataforma de participação que todos participem do que ficar pagando, reservando espaço, pagando passagem, pagando diária e tudo mais. Então, do ponto de vista do gestor e daquele que gere as informações do processo participativo, as plataformas elas apresentam um avanço significativo, né? E também permitiram alcançar novos públicos, né? Por exemplo, novamente o exemplo lá das conferências nacionais. Então, elas começaram a ser transmitidas pelo YouTube para todo mundo. Então, pessoas que não iriam ou que não teriam como acompanhar aquele evento presencialmente, estão ali acompanhando no YouTube, acompanhando as decisões por videoconferência, então atinge públicos que não iriam participar se não fosse de outro modo. Pode aumentar, pode passar. Só que eu falei de coisas bastante interessantes das plataformas, mas tem problemas significativos também, né? A primeiro é isso, né? É aquilo que eu estava falando desde o início. A ideia era reproduzir a esfera pública, as discussões e tudo mais, mas nas plataformas as decisões elas não são tão discutidas, tão deliberadas. A troca de argumentos ela não acontece de forma tão fácil e leva muito seja a preferência individual, como o Giovanni falou, mas também o fortalecimento dos lobbies, né?
é muito interessante, no caso do PPA participativo no Brasil, como a maior parte das propostas da sociedade que foram mais votadas eram propostas de funcionários públicos, falando do fortalecimento de determinada carreira, dos policiais e tudo mais, ou seja, aqueles grupos que conseguem se organizar em torno do interesse comum. Não é só a somatória das preferências individuais, mas é o fortalecimento de categorias que já são previamente mobilizadas por meio da plataforma digital. Então, eles escolhem determinada coisa, tem um grupo que briga, que tem um interesse muito claro nisso, então são temas que mobilizam muito as pessoas, o lobby, assim, então as pessoas deixam de discutir questões para a sociedade como um todo, questões mais difusas, para discutir o aumento salarial da sua carreira, para discutir coisas assim. E é isso, e as demandas locais ou muito específicas acabam predominando. Então, por mais que você pense uma plataforma para discutir as questões do Brasil, por exemplo, aí, de novo, lá eu remeto ao PPA participativo, era muito comum aparecer coisas assim, asfaltamento da BR que passa no meu município. Então, questões locais ainda predominam num processo participativo que, em tese, seria para discutir as estratégias nacionais, né? O planejamento nacional. Então, tem essa coisa do local, tem essa coisa do lobby, e aí você tem outras formas de exclusão. Não estou dizendo que não exclui, eu disse lá anteriormente que ela é inclusiva, atinge novos públicos. Só que aí você cria, se você não tem a exclusão elitista lá da representação, você tem a exclusão da inclusão digital, né? Ou seja, quem vai participar das plataformas tende a ser aquelas pessoas que têm acesso à internet. São pessoas mais jovens, que já estão acostumadas com esse tipo de ferramenta. E aí você, muitas vezes, você tem um elitismo, né? Porque pessoas mais pobres, pessoas que moram em locais isolados, têm mais dificuldade de participar. Então, você também tem um novo tipo de exclusão, que é a exclusão digital. Pode passar. E aí, já encerrando, não sei como é que eu estou de tempo, que eu não estou vendo, mas já indo ao encerramento, o que tem sido feito? Quanto? 1 minuto, tá. Eu já estou terminando, mas o que eu quero dizer é que, na tentativa de reduzir essas duas coisas, eu falei de vários pontos positivos e negativos do presencial e do digital. O que tem acontecido nesses processos de grande escala é uma tentativa de tentar utilizar o melhor dos dois mundos, ou seja, processos híbridos, processos que combinam fases presenciais e fases digitais, fases por plataformas e coisas assim. Então, esses processos híbridos, que não é um online ou presencial, mas é um processo que tem várias etapas. Só que, assim, e aí eu vou dando um exemplo, então, o PPA participativo foi um processo desse jeito, a consulta popular no Rio Grande do Sul foi outro processo desse jeito também. E o que a gente olha quando a gente pensa nesses processos híbridos, nesses processos que usam camadas dos dois tipos? O digital ele tende a ganhar centralidade decisória, enquanto o presencial acaba tendo papel informativo de mobilização. Ou seja, a decisão ela acaba quase sempre indo para o digital, pelo número de votos e pela capacidade das pessoas votarem. Então, a plataforma digital, o digital, ele acaba sendo realmente o coração decisório do processo, enquanto o presencial ele acaba sendo utilizado para tentar mobilizar as pessoas e fazer com que elas participem do processo como um todo. Muitas vezes, no caso do PPA participativo, por exemplo, no Brasil, o presencial era utilizado para que as pessoas se mobilizassem para entrar na plataforma digital e lá elas votassem e tudo mais, né? E para o gestor público, esses processos híbridos eles são interessantes, né? Porque o digital ele vai impactar os grandes números. São tantos milhões de pessoas que votam, são tantos milhões de pessoas que participam. Isso gera um quadro, né, que esses grandes números, os gestores estão interessados, aquelas pessoas e tudo mais. Daqui a pouco, esses processos que vota 4, 5, 6 milhões de pessoas, é lógico que ganha prêmio, chama atenção, impacta nesses grandes números. Mas o que falta para o gestor? Falta a foto, né, porque o digital não dá foto. Mas aí você faz a reunião presencial e tira uma foto da Assembleia, tá bom. Aí você tem os seus grandes números e uma foto bonita para colocar na capa do seu processo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, como que se dá a combinação entre o processo digital e presencial. Pode passar? E aí, isso eu já falei, pode passar? Eu quero... Também já passei, porque eu tenho que fechar aqui. Tá, não, volta.
Volta. E aí é muito interessante. Então, a gente vai pensar em processos de escala que combinam etapas presenciais e digitais. Só que, se você pensa em processos de grande escala, é muito importante que o que esteja discutindo também tenha escala. Por exemplo, o caso do orçamento, o OP Nacional de Portugal, nas suas versões iniciais, era um orçamento participativo para o país inteiro, mas se colocava a discutir só 5, 10 milhões de euros para um país inteiro. Então, assim, isso gera um descompasso entre o que se pensa desse processo de escala e o que realmente, às vezes, você gasta mais com a organização de um evento do orçamento participativo do que com, de fato, é disponibilizado para a população decidir. Pode passar? E é isso, assim, eu acho que a gente tem que pensar nessas relações, esses processos híbridos, digitais e presenciais, é um caminho que está acontecendo. E a gente tem que ter um pouco de sensibilidade para pensar que a gente está essas coisas estão melhorando ao longo do tempo, o que importa é que a gente tenha impacto na realidade. O impacto na realidade ele é mais importante do que encontrar o desenho institucional perfeito de como essas duas coisas se encaixam. Ou seja, o importante é que tenha impacto e não que a gente ache aquele encaixe impecável entre o presencial e o digital. E mais importante é que essas coisas continuem ao longo do tempo. Isso não vale só, não isso, mas para todos os processos participativos. Não adianta nada você fazer um processo inovador articulando o presencial, o digital e tudo mais, que acabe em 2, 3, 4 anos. Assim, pensar formas de institucionalização e pensar isso no longo prazo. Eu acho que o impacto e a resiliência ao longo do tempo são 2 pontos que, de um modo geral, nas instituições participativas, a gente tem sofrido muito. Né? A gente faz coisas muito interessantes, mas que você não tem continuidade e não tem impacto. Né? Então, nessa busca por sair só do digital ou só do presencial para processos híbridos, que essas coisas sejam colocadas. Pode passar? E é isso, eu não vou falar disso, senão vai demorar demais. Pronto. Desculpa por ter passado tempo, obrigado. Passa a palavra a Carla. Posso falar naquele microfone ali? Sim. Som? Sim. Pode? Tá, agora sim. Desliguei assim, vai dar muito. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Carla Bezerra. Eu sou diretora de participação digital da Secretaria Nacional de Participação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República do Brasil. A Secretaria-Geral é o ministério que está incumbido no governo Lula de fazer a interface entre movimentos sociais, sociedade civil e governo e Estado. Então, a gente tem dentro da nossa secretaria, né, na última mesa, quem pôde estar presente, o Biratan de Souza apresentou um pouco da experiência do Plano Plurianual, que eu vou tocar, mas abordando alguns outros pontos. A gente tem também uma diretoria de educação popular e diretorias dedicadas a conselhos e conferências, que são processos participativos que a gente tem no Brasil desde a década de 80. Então, aqui hoje eu vou apresentar um pouco da experiência da plataforma Brasil Participativa. Minha apresentação está em inglês e vou falar aqui em português para vocês. O som está saindo bem? Então, o que é a plataforma Brasil Participativo? É uma plataforma que se propõe a integrar os processos que a gente já tem, essa tradição participativa do Brasil, no âmbito digital, integrando fortemente o presencial e o online, numa lógica em que a gente não cria dicotomia entre um e outro, mas a gente potencializa um processo face a outro. Ou seja, a gente já tem hoje processos massivos de conferências, mas que a gente entende que elas também têm seu limite, elas não atingem, por exemplo, novos públicos, e na busca de atingir esses novos públicos, na busca de ampliar a possibilidade de debate, a gente está trazendo essa plataforma. Então, aqui, digamos assim, o primeiro processo que a gente realizou foi a consulta do Plano Plurianual, mas a gente pretende que ela englobe, então, seja um espaço de referência para os conselhos nacionais de participação, seja um espaço em que a gente possa realizar, né, um orçamento participativo, que é um desejo que está em construção, como já foi apresentado na mesa anterior. E ela também abarca aí processos de consultas digitais que a gente já tem
enquetes, audiências públicas, uma série de coisas que também foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Então, aqui eu trago um pouco da linha do tempo da participação digital no governo brasileiro, federal, sempre, né? Eu não vou estar falando de experiências estaduais aqui. Então, a gente pode dizer que a primeira experiência de participação digital no governo federal acontece lá em 2009, quando a gente realizou uma primeira conferência virtual, ou seja, foi já uma experiência de trazer uma etapa, na época era chamado de virtual e não digital, a gente mudou um pouco, e a gente teve aí 2.014 participantes. Ao longo do curso, a gente teve aí, por exemplo, o Observatório Participativo da Juventude, foi uma iniciativa que eu já trabalhei também, e ela foi lançada numa época que a gente teve amplos processos de mobilização chamados pela internet, que ficaram conhecidos como as Jornadas de Junho, em 2013. A gente teve aí 11.000 participantes que entraram logo no primeiro mês na plataforma. A gente foi tendo, então, gradualmente, até a gente chegar na experiência do Participa BR, que foi lançado em 2014, e depois teve uma mudança, os nomes vão mudando, eles são muito parecidos e fáceis de confundir. Então, a gente tem o Participa BR, que depois se transformou em Participa Mais Brasil, e essa plataforma de consultas públicas que teve aí 10 anos de duração. São consultas majoritariamente digitais. Elas não têm essa preocupação de integração do digital com o presencial, né? Então, e elas tiveram, ao longo de 10 anos, 258.000 participantes. E a gente chega na experiência do Brasil Participativo, que é essa nova plataforma que a gente lançou agora no início de 2023, gente, desculpa, porque eu estava em 2014 ali. No início de 2023, com mais de 1.400.000 pessoas participando, já está em 1.500.000, porque a gente já concluiu o nosso segundo processo participativo, que eu vou falar um pouco, que é a Conferência Nacional de Juventude. Então, esses são os... Para quem esteve na apresentação anterior, esses dados já foram apresentados, né, pelo Biratã. Então, a consulta do Plano Plurianual Participativo, que é uma das 3 leis que compõem o sistema de leis brasileiro sobre as peças orçamentárias, né? Então, ele dá as diretrizes para os próximos 4 anos de governo. A gente teve aí mais de 1.400.000 participantes, com 8.254 propostas sendo votadas, né? Então, um processo que em termos de escala, muito maior do que a gente já tinha realizado no Brasil, e também a gente utiliza a plataforma Decidim, né, que é uma plataforma que foi desenvolvida em Barcelona, e também a gente teve recentemente, no Decidim Fest, aqui está o Bru Aguilar, o Mark Serra, e a gente também lá verificou que a gente também está entre uma das principais experiências, porque ela tem uma escala nacional, e a maior parte das experiências que utilizam participação digital tende a ter uma escala municipal. Então, quando a gente coloca um Brasil de um tamanho continental, isso salta bastante, né? Agora, peraí, passar um pouquinho. Então, aqui, só passando alguns dados, como é que a gente aufere a interconexão entre o digital e o presencial? Então, aqui são os dados de acesso ao longo do tempo. Então, a gente vê... Deixa eu ver se eu consigo apontar. Como é que aponta aqui? Não funciona. Bom, eu vou tentar ir explicando. Mas, assim, a tendência de todos os processos participativos que a gente observou é de que a gente tem uma subida na reta final do processo, né? Tem essa tendência à escalada que a gente está terminando, hora de votar e tal. Mas, ao longo do tempo, vocês podem ver que a gente tem variações e que vão crescendo. Esses picos, eles coincidem com os momentos em que a gente realizou assembleias presenciais. Então, toda vez que a gente tinha uma realização de uma assembleia presencial, você tem picos de acesso, então, fica claro essa coisa de que, dentro das assembleias presenciais, eram apresentadas as propostas e discutidas pelos movimentos. Então, a gente tem também esse processo de mobilização e interlocução que vai acontecendo entre o processo. Até também, digamos, os estados mais populosos também concentraram. Então, São Paulo, Rio de Janeiro e tal, foram na reta final. Esse pico, inclusive, acho que é no dia da realização da Assembleia de São Paulo. Então, a gente também tem essa interconexão aí entre o presencial e o digital. Pulou. Como é que volta, gente? Aqui. Então, aqui a gente teve o nosso segundo processo presencial, que é um pouco do que a gente vai fazer mais adiante. Claro, esse é um processo mais localizado, porque a gente está falando especificamente de política de juventude.
não tem um impacto tão grande quanto um PPA. E a ideia é que a gente comece a ser uma referência para várias conferências nacionais. Então, no Brasil, a gente tem processos que são processos assembleares, que vão do município, estado, até a etapa nacional, em quase todas as áreas de políticas públicas. Então, a gente tem mais de 100 conferências temáticas. Só ano que vem, a gente tem previstas 17 para serem realizadas. E a gente realizou o nosso primeiro piloto de conferências com uma etapa digital, em que, além das etapas no município, que elegem delegados para o Estado, que elegem delegados para a etapa nacional, que, em média, tem aí 1.000 a 2.000 participantes, a gente também teve uma etapa digital que elege delegados para a nacional, ou seja, você conecta também o processo de eleição do digital com o presencial. As pessoas que participaram do digital também vão participar da presencial. E a gente teve aí uma dinâmica um pouco diferente, porque, por exemplo, na etapa do PPA, a gente não tinha ainda habilitado comentários, nessa a gente teve comentários, teve 62.000 participantes presentes, né, acessando o site, e é um número proporcionalmente maior de propostas por participante. Isso tem a ver também com os critérios que foram adotados de pontuação, eleição de delegados. Então, a gente tem aí a ideia que essa seja só a primeira de uma série de conferências que a gente vai realizar no ano que vem. E aqui a gente também tem um padrão, que é mais ou menos semelhante. A diferença é que a concentração das etapas estaduais estavam acontecendo no final. Então, a gente não teve aqueles picos, como no PPA, em que a gente teve uma distribuição das etapas presenciais mais equânime ao longo do processo. Nessas etapas presenciais já se concentraram no final, então a gente tem uma concentração também. É interessante também mostrar a distribuição. Aqui não está um cálculo proporcional pela população, mas a gente tem aí o esperado, que é os estados com maior participação são também os mais populosos do Brasil. E ali, uma coisa que aconteceu nos dois casos, que é o acesso é majoritariamente por tablet, ou por smartphone, desculpa, e é residual por desktop e tablet. Então, isso é um esforço do que a gente tem feito no desenvolvimento da plataforma Decidim, que ela é majoritariamente pensada para desktop. Se a gente quer pensar acesso, expansão e inclusão, a gente precisa desenvolver para a tecnologia de celular. Então, aqui é um pouco do que a gente vai fazer em breve, né? A gente já tem mais ou menos 17 conferências planejadas para o ano que vem. E a gente também está migrando o site antigo, que eu tinha mencionado, que é um site de consultas públicas, que se chama Participa Mais Brasil, ele está sendo totalmente integrado nessa nova plataforma. Então, a gente não vai ter mais essa confusão de nomes parecidos, a gente vai ter um único portal, que é o Brasil Participativo, que vai incluir, hoje, a gente tem, em média, 200 consultas públicas por ano que são feitas nessa plataforma, já pelos mais diversos ministérios, com diferentes intensidades de participação. A gente quer que todas tenham uma intensidade alta, mas hoje a gente não necessariamente esse é o caso. Então, a gente vai trabalhar também para isso. Isso envolve realizar mobilização, ativar as pessoas, né? Eu costumo dizer, a plataforma é como se fosse uma sala. Para você ter uma festa, para você ter uma assembleia, você precisa chamar as pessoas, você precisa mobilizar, você precisa convidar, né? Então, isso continua sendo válido em qualquer situação, seja digital quanto presencial. E daí, eu vou entrar um pouquinho, eu sei que eu tenho uns 5 minutos, eu vou ver entrar um pouco em alguns detalhes de como é que a gente conseguiu também atingir um público tão grande em tão pouco tempo, além do processo de mobilização. A gente também está se valendo um pouco de alguns avanços do governo brasileiro na área de governo digital. Então, uma coisa que foi muito chave para a gente, que a gente utilizou, é a identidade única digital, que é o gov.br, que ela já é utilizada, esse número está até desatualizado, na verdade, já são 150 milhões de usuários. Eles utilizam essa identidade para acesso a diversas políticas públicas, desde aposentadoria, transferência de renda, tem vários serviços de identidade. Então, com isso, a gente garante, por um lado, a transparência, porque eu garanto que eu tenho uma pessoa, um voto, né? As pessoas entram, e eu também evito ataques, por exemplo, que era uma grande preocupação nossa. Como é que eu faço um processo de uma escala nacional tão grande, no momento em que a gente tem aí um crescimento dos discursos de ódio, dos extremismos? Como é que a gente evita esse tipo de coisa? Então, esse tipo de mecanismo dá transparência para a gente e também preveniu. A gente teve também processo, um acompanhamento, uma moderação humana acompanhando as propostas,
Mas os casos de discurso de ódio, de incitação, de injúria, calúnia, foram residuais. O processo, de maneira geral, transcorreu de forma bastante tranquila, e esse certamente foi um dos elementos que assegurou. Assim. Eu falei, a gente teve, então, moderação humana nos 2 processos. Na Conferência de Juventude, a gente não teve que moderar nenhuma proposta, todas foram integralmente publicadas. E no PPA participativo, a gente teve 40 de 8.254, ou seja, um número bastante residual. Essas 40, normalmente, eram propostas que iam contra os direitos humanos ou eram altamente ofensivas. Assim. Nada de conteúdo, em função de conteúdo, foi moderado. A gente também tem trabalhado bastante para desenvolver os recursos de acessibilidade dentro da plataforma original Decidim, trazendo para o Brasil participativo. Hoje a gente tem algumas regras, algumas leis no governo brasileiro que exigem, por exemplo, linguagem brasileira de Libras, de sinais. Então, hoje, a nossa plataforma está totalmente acessível, usa alto contraste, a gente tem se preocupado também com esse tipo de acesso. Assim. Isso aqui que eu já falei aqui, já falei um pouco do mobile. E daí, alguns dos desafios para o Brasil participativo e também, por que não, para a comunidade decidir no âmbito global, como é que a gente garante escala, performance, como é que a gente garante que esse software seja utilizado de forma contínua, perene, que é um pouco dos desafios que o Igor colocou. O mais importante é a resiliência no longo prazo. Como é que a gente faz com que essa não seja só uma experiência pontual de governo, mas que ela tenha sustentabilidade ao longo prazo. A gente tem investido, a nossa plataforma está hospedada numa empresa brasileira, que é o DataPrev. Então, ela não é terceirizada em contratos com o setor privado, então a gente tem um controle, digamos, sobre toda a cadeia de produção. Ele é desenvolvido por uma universidade brasileira, então a gente tem também um processo de transferência de conhecimento. E a gente está em contato com essa comunidade internacional, que é o MetaDecidim, também em processo de troca e de estar alimentando essa relação com a comunidade de software livre, de modo que esse possa ser uma linguagem, uma tecnologia que seja utilizada aí por governos no mundo todo. A gente quer que o Brasil Participativo se torne também uma referência aí para os governos estaduais e municípios no Brasil. A gente já tem hoje 2 municípios que utilizam o Decidim, já utilizavam antes, que a gente está discutindo, e a gente quer poder, até o final do ano que vem, estar oferecendo essa tecnologia para que também municípios e estados no Brasil possam desenvolver seus processos participativos e contribuindo também com uma comunidade global que promove a democracia participativa. É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigado a todos os palestrantes. Eu sei que a gente só tem 5 minutos, mas também eu sofro pensando numa conferência de participação sem perguntas do público. Então, eu gostaria de ter, acho que 1, 2, eu penso 30 segundos, mas se alguém quer compartilhar alguma coisa, perguntar alguma coisa, eu gostaria de abrir o debate. Tá. Tá chegando. Boa tarde. Parabéns aí pelas apresentações. Eu sou Daniel Mancebo, da Prefeitura do Rio de Janeiro, e queria perguntar sobre a linguagem Ruby on Rails, especificamente porque, falando rapidamente um pouquinho da experiência do Rio, a gente, em 2018, mais ou menos, a gente estudou essa ferramenta, e aí, por não termos expertise interna na Prefeitura, a gente não pôde adotá-la, E aí a gente acabou adotando uma outra ferramenta que era mais factível, porque já teríamos condição de fazer o acompanhamento e fazer a manutenção futura. Então, a minha pergunta é como é que se vê esse processo de introdução da metodologia de linguagem de programação específica dentro do governo federal e como é que isso poderia ser suportado para os demais municípios e demais entes da federação. Uma mais? Ou senão... Tá lá. Não? Obrigado. Sou Jaqueline Guerreiro,
da Rede Brasileira de Educação Ambiental e Rede de Mulheres Ambientalistas da América Latina. Eu queria falar uma questão para ti, relativizando um pouco o que você falou sobre as conferências. Se as conferências de políticas públicas elas têm tanto essa potencialidade quase que finalística na sua fala, de ser tecnicistas, né, e de ser elitizada, por que, anos atrás, a metodologia das conferências de políticas públicas se modificou? A arena política foi retirada das conferências de políticas públicas e a gente passou a priorizar propostas em bolinhas coloridas. Então, mudou-se a metodologia. Obrigada. Obrigado mesmo. Eu peço ao palestrante de contestar muito rápido. O Igor, a última era para ti. Pode. Dentre as conferências, elas até são um pouco mais amplas do que os conselhos. Os conselhos nacionais são bem mais elitistas no Brasil do que as conferências, né? As conferências, porque como tem aquela coisa escalonada, você tem uma participação maior nas etapas iniciais, e aí, quando você vai chegando na etapa nacional, você diminui. Só que, mesmo assim, quando você chega na etapa nacional, são os representantes das organizações. Veja bem, eu não tenho nada contra os representantes das organizações. E foi uma forma. Você precisava da escala, você não consegue colocar todo mundo na mesma sala, e foi decidido que os representantes das organizações, das áreas temáticas de políticas públicas, aquelas organizações, ONGs e movimentos sociais, seriam os convidados. É uma forma possível que resolve um problema, mas se cria outro também, não é isso. Agora, é claro que aí você tem que ver a metodologia das conferências, aí depende de cada conferência, né? Cada conferência vai ter o seu processo, mas seguramente ficar definindo bolinhas numa etapa nacional. Eu não sei que conferência é essa, mas seguramente não me parece uma boa metodologia, não. Obrigado, Igor. Som. Bom, eu vou pedir licença para falar alguma coisa que é bastante técnica e talvez para muita gente seja um pouco difícil de acompanhar, mas realmente a linguagem Ruby, que é uma linguagem utilizada para o desenvolvimento do software desse DIN, que é Ruby on Rails, é uma linguagem que você tem uma comunidade pequena de desenvolvedores no Brasil. E isso gera um desafio, sim, do ponto de vista de você pensar a sustentabilidade do software. Comparado com outras linguagens como Python e tal, que acabam sendo preferidas. Mas a nossa escolha ela tem a ver com essa compreensão da comunidade internacional, ou seja, de uma aposta em que a plataforma desse DIN se colocou como uma referência para vários ambientes internacionais e é vista está entre as plataformas que têm participação, as que têm uma melhor performance, maiores funcionalidades. Então, tem a ver com uma aposta nessa comunidade internacional, e a gente acredita que a gente tem capacidade de também, a partir da ampliação do Brasil participativo, fomentar essa comunidade, criar uma ampliação dela aqui no Brasil. Então, a gente já teve, há 10 anos atrás, a gente já tinha algum tipo de trabalho nesse sentido, e à medida em que a gente cria, a partir do governo brasileiro, essa plataforma, que pode ser uma referência de utilização para estados e municípios, a gente também cria um ecossistema que possibilita que a gente tenha aí... a gente tem pensado, por exemplo, encontros com a comunidade de Ruby, a gente tem apoiado também algumas ações que fortalecem, na área do desenvolvimento de software, pessoas com esse tipo de conhecimento, que é realmente altamente especializado, assim. E daí a gente depois pode pensar mais para frente, e a gente quer estar colaborando e contribuindo com as prefeituras também. Muito obrigado mesmo a todos os palestrantes, a todas vocês. Eu acho que já a pergunta não é digital sim, digital não, mas digital como. Eu espero que hoje seja dado um espaço para falar disso, eu acho que sim. Muito obrigado.